dos planetas. Atravessamos Júpiter. Eu tinha alguns livros dele, inclusive, né? Eu nem tenho mais, na verdade, mas eu já li alguns livros dele. E realmente, você vê lá, ele adapta tudo aquilo para a cosmologia, né, heliocêntrica, o Big Bangiana, enfim. Principalmente o sistema solar heliocêntrico, né? Ele usa como base ali para adaptar a tradução original. Agora, nós temos evidências que esses caras podem estar ainda por aqui, porque eles vieram explorar, minerar e fazer várias coisas, isso é fato. Mexeram com o DNA do ser humano, enfim. Não só eles, mas outros grupos chegaram aqui, né? Então, o pessoal fala muito, mas como que eles chegaram aqui se a Terra tem um domo, se ninguém entra, ninguém sai e tudo mais? Isso é outro ponto, né? Que a gente discute muito, as pessoas acham que é impossível alguém entrar e sair. Eu sou contra essa ideia. Eu não acredito nisso, na verdade, nunca acreditei. Mesmo quando eu sempre trouxe o termo, enfim, o tal do firmamento, né, que é utilizado, a palavra firmamento, na verdade, significa expansão no original, tá? Expansão. E o ato de expandir, no caso. Só que esse termo era usado para expansão de ferro fundido. E aí, na tradução, acabou ficando, né, ferro fundido. Mas o conceito original, nós temos uma aula sobre isso no Informática, inclusive. Firmamento nunca foi sólido, é o nome da aula. E é uma aula de quase 50 minutos, se eu não estou enganado. E isso acaba gerando o mesmo problema, o isolamento. Se o engano todo foi para esconder o isolamento, exatamente, o firmamento faz a mesma coisa do que o conceito, né, globo, enfim. O domo e o globo. Tem sentido essa conspiração que o pessoal fala, que esses caras podem estar por trás dos governos ainda, em sociedades secretas, controlando realmente todas as facções governamentais do mundo, religiosas, enfim. Manipularam toda a história, inclusive a questão da não existência destas terras além, para confundir a humanidade mesmo, né? Quais caras você fala, os Anunnakis ou os governos? Não, os Anunnakis e outros grupos que podem ter vindo dessas terras além e explorado aqui estão até hoje com hegemonia, com seus impérios e nações e reinados por trás de todas as nações do mundo praticamente, né? Escondidos em certos grupos aí, atuando de maneira velada. É interessante que os Anunnakis, eles são vistos, né, e são retratados com nomes diferentes por diversos povos, né? Inclusive existe uma raça de gigantes nas escrituras da Bíblia chamada Anakins, os Anakins, que é muito parecido com Anunnakis. Talvez seja o caso do que é relatado biblicamente falando como os Nephilims, né, que são os filhos dos sentinelas que desceram. Anunnaki significa aqueles que do céu à terra vieram, né? Então, só que assim, eu particularmente, o que eu acredito, já que a gente está batendo papo, né? Nós estamos batendo papo. Eu acredito que houve uma era pré-adâmica e essa foi a era dos Anunnakis, não a atual. É isso que eu acredito pelas pesquisas que eu cheguei. Eu não vou me alongar muito nisso, porque assim, teria que explicar e ficaria só sobre isso, dá para fazer uma live só sobre isso. Eu questionei isso porque a questão das terras além, eu queria entrar nos moradores dessas terras além, dos nossos vizinhos de terra, né? A gente chama de vizinhos, nossos vizinhos. Então, só para polemizar um pouco essa questão da existência de seres vivendo e existindo nesse plano tridimensional, terra, em outros mundos paralelos, né? Mas continua aí. Agora nós vamos entrar nessa parte. Essa é a parte legal da história, né? Vamos dizer assim, as nossas conclusões até agora a respeito disso, né? Qual que é a linha mais ou menos que a gente segue. Existe um filme que se chama A Torre Negra, tá? Que é um filme baseado num livro do Stephen King, que é a obra principal da vida do Stephen King, que são vários livros, não me lembro quantos agora, mas se não me engano são 6 ou 7 livros ou mais, tá? A história toda. E ele vai falar basicamente disso, que os mundos sempre têm uma montanha magnética no meio, que é similar ao que a gente escuta no conceito do Monte Meru, basicamente, e que é essa montanha que cria o campo eletromagnético que protege os mundos da entrada do que o filme chama, o livro dele chama de A Escuridão. Então, existem muitos animes também que falam dessa forma, né? Os seres mais iluminados ali dentro daqueles mundos, eles acabam ali, produzindo ou ajudando a fortalecer aquele campo de força, que é o campo eletromagnético. Nesse filme, o que você vai ver?
existe essa montanha, tá? E ela fica escondida, né? Existem portais dimensionais que são usados. Tem uma personagem no filme que é um garoto, e tem um homem que é uma espécie de guardião dos mundos. E eles justamente tentam impedir que se derrubem as montanhas magnéticas que sustentam a luz, basicamente, do mundo, né? A luz que é o campo magnético, né, de proteção. Então, nesse filme. E aqui ele tem a montanha magnética, ele coloca no meio, ele faz um círculo no chão, divide em zonas, né? E essa montanha, que ela está no quadrante da chamada Terra Base, que é o que o nosso mundo faz parte, da chamada Terra Base, tá? No filme ali. Isso aqui é uma ficção científica, lógico, mas ajuda a ilustrar. Então, aí ele vai explicar que essa montanha ela cria um campo de força que impede a escuridão de chegar. E aí ele vai pegar uma aranha, eu não passei por direitos autorais, mas na mão dele ele vai pegar uma aranha do chão. Eles estão no deserto ali, uma região desértica fora desse mundo aqui. O garoto ele tem habilidades psíquicas, então muito fortes. Ele acaba sendo um alvo das agências governamentais. Eles querem pegar esse garoto. Os líderes lá que mandam no mundo, vamos dizer assim, eles querem pegar esse garoto. E crianças que têm habilidades psíquicas muito fortes, eles são utilizados justamente dentro de uma tecnologia que eles usam lá, que envolve uma certa tortura, para tentar destruir a força do campo magnético que sustenta a montanha. E esse garoto ele tem a força para isso. Ele é tipo como se fosse um escolhido, digamos assim. Então, se ele cair na mão desses caras, eles conseguiriam destruir esse campo magnético. E é mostrado isso, né? É muito nítido. Esse filme vale a pena o pessoal assistir, tá? Se eu não me engano, ele tem até na Netflix. Se não me engano. E aí ele explica que se a montanha cair, o que vai acontecer? As criaturas das trevas exteriores, né, que seria escuridão, elas adentram nesses mundos aqui. E aí não sobra mais nada. Foi o que aconteceu com o mundo dele na época, né? Então retrata